Como foi dito pela irmã Angélica, o tema da mensagem dessa manhã é mantendo o foco. O texto que foi lido para a oração é o texto de Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14. A palavra de Deus nos diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, quando nós nos tornamos membros da Igreja de Deus, nós iniciamos uma caminhada, uma jornada rumo ao céu, uma Canaã celestial. E nós devemos ter o foco. Nosso foco deve ser o quê? O céu. Nós procuramos uma pátria melhor, nós devemos focar nesse alvo. Devemos estar lutando constantemente para alcançarmos esse alvo. Mas essa nossa caminhada para o céu, ela é feita de erros e de acertos. Nós falhamos muitas vezes, nós tropeçamos muitas vezes, nós fracassamos muitas vezes. E existe um ditado popular que às vezes é confundido com o texto bíblico, que diz assim: o cair é do homem e o levantar é de Deus. Nós muitas vezes confundimos, achamos que isso é um texto bíblico, mas não é. Isso é um ditado popular, né? Mas tem tudo a ver com o que será dito nessa manhã. O cair é do homem e o levantar é de Deus. Então, nessa nossa caminhada rumo ao céu, muitas vezes nós erramos, muitas vezes nós fracassamos. Nós estamos numa escola. E na escola a gente acerta e a gente erra também. A gente falha. Mas nós temos um inimigo. A Bíblia diz que Satanás ele anda ao redor, bramando como um leão, buscando quem possa tragar. E ele procura então nos manter presos ao passado. Satanás ele trabalha para que nós estejamos lembrando dos nossos erros, das nossas falhas, porque isso faz com que nós venhamos a desanimar. Então muitas vezes ele usa pessoas que estão ao nosso redor, pessoas do nosso convívio, para relembrar os nossos erros, para relembrar os nossos pecados, para que ao relembrar os nossos pecados a gente fique paralisado, a gente desanime, a gente não prossiga para o alvo. Então nós devemos manter firme o nosso alvo no céu. O apóstolo Paulo ele falou: olha, irmãos, não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, eu esquecendo-me das coisas para trás fico, eu prossigo para quê? Para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, devemos manter o foco, devemos estar a nossa mente voltada, não para as nossas deficiências, não para os nossos pecados, para os nossos erros, mas devemos estar focados no prêmio, na salvação, na grande recompensa que será dada a cada um no último dia. Nós vivemos em um mundo cheio de distrações, dores e vozes contrárias que tentam nos desviar do propósito. Uma das maiores estratégias de Satanás é nos manter presos ao passado. Ele usa nossas falhas, nossos pecados e até mesmo pessoas ao nosso redor para nos lembrar constantemente dos nossos erros, tudo com um objetivo: nos desanimar e tirar o foco de nosso chamado. Então esse é o trabalho de Satanás. É procurar nos manter focados nos nossos erros. Ele usa muitas vezes pessoas ao nosso redor, muitas vezes irmãos, muitas vezes amigos, parentes, familiares. Ele usa para tentar lembrar, fazer com que nós fiquemos lembrando constantemente dos nossos erros, dos nossos pecados. E assim nós acabamos desanimando e nos afastando do caminho reto. O inimigo ele usa o nosso passado para nos paralisar. Satanás ele é chamado de o acusador dos nossos irmãos. No livro de Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 10, a Bíblia o chama de quê? De o acusador dos nossos irmãos. Então é um trabalho especial de Satanás, é acusar. E ele procura nos acusar constantemente, procura apontar os nossos erros,
com o intuito de nos desanimar. Satanás, ele sabe que se nós olharmos para trás com culpa, nós não conseguiremos olhar para frente com fé. Nós não conseguiremos exercer fé se nós continuarmos olhando para trás. Nós continuarmos preocupados com os nossos erros, as nossas falhas. Nós não vamos conseguir olhar para frente com fé e nós acabaremos desanimando. Se pessoas que também, por má intenção ou muitas vezes por ignorância, nos julgam e nos rotulam por algo que Cristo já perdoou. Muitas pessoas nos criticam e nos rotulam muitas vezes por algo que Cristo já perdoou. E muitas vezes nós mesmos, nós nos autocondenamos por coisas que nós já fizemos e que Cristo já perdoou. E a Bíblia ela nos garante, a palavra de Deus nos diz, olha, no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Temos a garantia, maravilhosa promessa de Deus, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então nós não devemos nos autocondenar, porque Deus não nos condena se nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós já confessamos os nossos pecados, nós devemos crer que somos perdoados e não devemos mais lembrar, porque a Bíblia diz no livro de Miqueias, no capítulo 7, no versículo 19, que Deus ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Então quando nós confessamos, quando nós reconhecemos os nossos pecados, quando nós vamos a Deus com humildade e confessamos a Ele, então os nossos pecados eles são lançados no mar do esquecimento. Deus não se lembra mais dos nossos pecados e nós não devemos também lembrar, nós devemos esquecer. Nós não devemos permitir que Satanás ele venha nos lembrar constantemente dos nossos erros, para que assim nós não venhamos desanimar. A Pena Inspirada nos diz assim, olha, quando Satanás tenta lançar suas sombras entre nós e Deus, devemos olhar para cima e crer que Jesus ainda é nosso amigo. Sua mão está sobre nós com amor e compaixão. Então, olha, quando Satanás ele nos tentar e ele lançar suas sombras entre nós e Deus, nós devemos olhar para cima. Nós devemos crer que Jesus é o nosso amigo. Jesus nos ama. Jesus ele veio ao mundo não para condenar o mundo, mas para quê? Para salvar. Ele não veio para nos condenar, ele veio para nos salvar. E nós devemos crer nisso. Nós não devemos deixar que Satanás nos coloque para baixo, desanimados, pensando que nós erramos e que não há mais solução. O nosso foco precisa estar no que está diante de nós. Nosso foco precisa estar no céu. Nosso foco precisa estar no que Deus ele tem para nós. Paulo ele diz, olha, uma coisa fácil. Ele não menciona várias coisas, mas ele diz, olha, uma coisa fácil. Ele tem prioridade. Ele tem um foco claro. Ele diz, olha, esquecer o que ficou para trás e prosseguir para o alvo. Então Paulo ele tinha um alvo fixo. Ele tinha vários alvos, mas era uma coisa, somente um alvo. Qual que era o alvo dele? Esquecer as coisas para trás e prosseguir para o alvo. Então nós devemos fazer assim também, irmãos. Nós temos que prosseguir, nós temos que lutar, não podemos desanimar. Jesus ele nos ama, Deus ele quer nos conceder a salvação. Para isso que Jesus veio a esse mundo, deu sua vida por nós, ele fez tudo o que poderia ser feito para nos resgatar, para nos salvar. E nós não devemos nos deixar que o inimigo nos detenha, nos coloque desânimo, nos coloque esse entendimento, que nós devemos olhar para outra coisa, para os nossos erros, nossos pecados, e não olhar para o alvo, para aquilo que Deus tem para cada um de nós. Então, é muito importante que nós tenhamos esse alvo fixo, é alcançar a salvação, alcançar a vida eterna. A Pena Inspirada ainda nos diz, olha, ninguém fará qualquer progresso para o alto sem perseverante esforço. Aquele que quiser vencer tem que apegar-se a Cristo. Não deve olhar para trás, mas manter os olhos no alto, indo de graça em graça. E aí nos diz assim no livro Caminho a Cristo, olha, devemos evitar olhar para trás. O que fizemos no passado deve servir de lição, mas não deve nos deter. Irmãos, o que nós fizemos de errado no passado deve servir de lição, nós devemos aprender com os erros que nós cometemos.
Todos nós cometemos erros, todos nós falhamos. Como eu disse no princípio, cair é do homem e o levantar é de Deus, e nós tropeçamos, nós falhamos. Sempre, o ser humano é falho, pecador. Mas nós não devemos ficar olhando para o passado, para os nossos erros. Nós devemos usar esses erros que nós cometemos no passado como lição, para nós não cometermos o mesmo erro. Mas devemos prosseguir, sem permitir que nós venhamos desanimar. A Bíblia, ela nos conta a história de personagens bíblicos que, pelo poder de Deus, eles fizeram proezas. Eles foram grandemente usados por Deus. Pessoas como, por exemplo, Davi. A Bíblia nos conta também de Elias, que foi um homem que foi poderosamente usado por Deus. Nos conta também sobre Pedro e outros mais. Mas além de contar, além de falar das grandes feitos desses homens que fizeram pela fé e pela graça de Deus realizaram grandes feitos, a Bíblia também nos fala dos seus fracassos. A Bíblia também nos fala de erros que esses homens cometeram. Por exemplo, Elias, depois de ele ser grandemente usado por Deus, depois de ele ter feito um desafio ali diante dos profetas de Baal, e ele, pelo poder de Deus, ele alcançou uma grande vitória, e ele depois surgiu de uma mulher e pediu a morte. Ele temeu pela sua vida ali, depois de ter enfrentado todos aqueles profetas de Baal, ele temeu diante de uma ameaça de uma mulher. Ele fracassou. João Batista que também foi grandemente usado por Deus, ele foi o que preparou o caminho para Jesus. Quando ele estava na prisão, e Jesus não tinha ido ainda visitá-lo, e seus discípulos chegaram lá e começaram a dizer que Jesus estava realizando milagres, fazendo maravilhas, mas Jesus não ia lá visitá-lo na prisão. Ele formulou uma pergunta de seus discípulos: vá lá e pergunta a Jesus se é ele mesmo que havia de vir, ou se devemos esperar outro. Então João Batista também, ele teve seus momentos de fracasso. Pedro, o que nós podemos dizer de Pedro? Ele era um dos mais fervorosos discípulos de Cristo. Ele negou Jesus, ele fracassou também. Assim a Bíblia nos traz Moisés e outros mais que fracassaram. A Bíblia traz para a gente isso como um conforto para nós. Porque imagine se a Bíblia apresentasse somente os feitos, os grandes feitos desses homens. Se a Bíblia apresentasse somente os grandes feitos de Elias, os grandes feitos de Moisés, de Pedro e de outros. Quando nós caíssemos em dificuldade, quando nós fracassássemos, quando nós errássemos, imagine como seria, nós ficaríamos desesperados, né? Porque não veríamos esperança, mas nós vemos que esses homens, apesar de serem usados por Deus, apesar de terem depois disso fracassado, eles recobraram o ânimo, recobraram as suas forças, fizeram como o apóstolo Paulo diz, eles esqueceram os seus erros, os seus fracassos, e eles começaram a olhar então para o alvo, voltaram a olhar, fixar os seus olhos no alvo, e pela graça de Deus eles foram vencedores. Assim também nós podemos ser. Não importa que muitas vezes as pessoas falam a nosso respeito. Muitas vezes pode ser que seu amigo ou irmão em Cristo, às vezes tem um grande carinho dele, pode chegar e te fazer lembrar dos seus erros, dos seus pecados passados. Mas nós devemos saber que isso é o inimigo usando a pessoa para que possa nos desanimar. Mas não devemos deixar que isso aconteça. Nós muitas vezes devemos ser surdos para essas insinuações do inimigo. E eu quero trazer aqui para os irmãos uma ilustração que pode nos ajudar nesse sentido. A história do sapo surdo. Era uma vez um grupo de sapinhos que organizavam uma competição. O objetivo era alcançar o topo de uma torre muito alta. Uma multidão se juntou em volta da torre para ver a corrida e animar os competidores. A corrida começou. Sinceramente, ninguém naquela multidão toda acreditava que sapinhos tão pequenos pudessem chegar ao topo da torre.
Eles diziam coisas como: oh, é difícil demais. Eles nunca vão chegar ao topo. Eles não têm nenhuma hipótese de sucesso. A torre é muito alta. Os sapinhos começaram a cair um por um. Só uns poucos continuaram a subir mais e mais alto. A multidão continuava a gritar: é muito difícil, ninguém vai conseguir. Outros sapinhos se cansaram e desistiram. Mas um continuou a subir. Ele não desistiu. No final, todos os sapinhos tinham desistido de subir a torre, com exceção do sapinho que, depois de grande esforço, foi o único a atingir o topo. Naturalmente, todos os outros sapinhos queriam saber como ele conseguiu. Um dos sapinhos perguntou ao campeão como ele conseguiu forças para atingir o objetivo. E o resultado foi que o sapinho campeão era surdo. A moral da história é nunca dar ouvidos às pessoas com tendências negativas ou pessimistas. Porque elas tiram-lhes os sonhos e os desejos mais maravilhosos. Aqueles que você tem no coração. Lembre-se sempre do poder das palavras. Então, olha, aqueles sapinhos aí começaram uma competição. Era realmente, parecia assim, impossível alcançar a vitória. E as pessoas diziam que realmente eles não conseguiriam, que era difícil. Começaram a gritar que eles não conseguiriam alcançar aquele alvo. Eles não conseguiriam chegar ao final da torre. E os sapinhos, ao ouvirem as palavras daquelas pessoas, aquelas palavras negativas, então começaram a cair um por um, foram caindo, até que por fim um sapinho ele conseguiu chegar até ali. Quando ele foi questionado como ele havia conseguido, eles descobriram que aquele sapinho era surdo. Assim, irmãos, nós devemos ser surdo quando as pessoas disserem que nós não iremos conseguir. Nós sabemos que estamos numa jornada que por nós mesmos é impossível conseguirmos, sim. Mas nós temos um grande ajudador, Jesus Cristo. Jesus Cristo está pronto para nos ajudar. E como eu disse no princípio, com ele nessa jornada, muitas vezes nós ouvimos pessoas usadas por Satanás, pessoas falarem que dos nossos erros, apontarem os nossos pecados. Quando tropeçamos, muitas pessoas eles se fixam o nosso olhar nesses nossos erros e começam a mencionar para que nós venhamos a desistir dessa caminhada. Mas apesar de ser uma caminhada difícil, uma caminhada, como eu disse, não é fácil, só pela graça de Deus é que nós vamos conseguir. Mas se nós confiarmos em Deus, se nós olharmos para o alvo, se nós fizermos como o apóstolo Paulo fez, esquecendo das coisas que para trás ficam, não deixe se prender pelo passado. Não deixe que o inimigo faça você olhar para o passado, olhar para os seus erros, olhar para as suas falhas. Nós somos pecadores e falhos, mas nós temos um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus que nos ama, um Deus que deseja nos salvar, um Deus que fez tudo por nós, que veio a esse mundo, deu a vida por mim e por você. E se nós confiarmos inteiramente em Deus, se nós prosseguirmos firmes para o alvo, pela graça de Deus, nós seremos vencedores. Não dê ouvidos ao inimigo, mas confie na palavra de Deus, confie nas promessas de Deus. Você não é definido pelo seu passado, você é definido pela cruz. O foco está no alvo, Cristo. O foco está na corrida, a salvação. É para isso. E para isso nós precisamos manter os olhos fixos em Jesus. A Bíblia diz, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Se nós olharmos para nós, irmãos, nós vamos dizer, impossível me é salvar. Se eu olhar para mim mesmo, eu não verei como me salvar. Mas se eu olhar para Jesus, eu não verei como me perder. Então olhemos para Jesus. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação em Deus.
Hoje talvez você esteja desanimado, lembrando dos seus erros antigos. Mas Deus diz, olha, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não importa quanto você tenha errado, não importa quanto você tenha falado. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que Deus abençoe os anjos. Amém. Amém. De todas as coisas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer a gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas o vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Se você acha que Deus não perdoou o seu pecado, tenha certeza que Ele perdoou sim, porque Ele verteu o sangue dele na cruz por mim e por você, apagando todos os nossos pecados e transgressões confessados. Vamos nos entregar a Deus todos os dias. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Cantei. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas o vil tentador, mas nenhuma condenação há
do Senhor. Amém. Que Deus seja louvado. Amém. Vamos nos colocar de joelhos. Deus abençoe. Querido Deus, nosso bom Pai Celestial, nós estamos na tua santa presença mais uma vez, agradecidos pelo teu grande amor, a tua misericórdia, que é a razão de nós não sermos possuídos. O Senhor conhece as nossas dificuldades, o Senhor conhece as nossas fraquezas. Quantas vezes nós temos agido mal, quantas vezes nós temos feito o que é contrário à tua vontade, mas nós sabemos que mesmo diante de tudo isso, o Senhor nos ama e quer nos salvar. Isso o Senhor já provou, enviando seu Filho Jesus para morrer na cruz para a remissão dos nossos pecados. Senhor, nós temos um terrível inimigo que muitas vezes nos tenta, nos leva ao pecado e muitas vezes nos aponta o dedo, nos acusando, fazendo com que nós sejamos com a nossa, desviando os nossos olhares do foco, que é a vida eterna, a salvação, a herança celestial, e muitas vezes faz com que nos demoramos em nossos erros, nossas fraquezas, nossas falhas, e assim Ele consegue nos levar ao desânimo, nos consegue a duvidar do seu amor e da tua misericórdia. Mas perdoa, Senhor, porque às vezes que isso já aconteceu conosco, e pedimos que o Senhor, por favor, tenha misericórdia de nós, nos dê graça, nos dê poder, para que nós possamos prosseguir, esquecendo a cada dia das coisas que para trás ficam, e olhando para o alto, e tendo a certeza de que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós pedimos, Deus, transforma os nossos corações, nos dê graça, nos dê poder, para que possamos, Senhor, a cada dia confiar no teu poder, confiar na tua palavra, confiar no teu amor, e também possamos levar outras pessoas a também confiar em ti, não venham olhar para si mesmo, para as suas dificuldades, para as suas fraquezas, mas que possam olhar para o Senhor Jesus, e olhando para Jesus, eles possam alcançar força e poder para permanecer fiéis a ti, prosseguindo para o alvo de uma cana celestial. Senhor, nos abençoe, nos guarde, nos leve em paz aos nossos lares, abençoe os trabalhos que iremos fazer nessa tarde, em tudo que fizermos, possa ser com o intuito de glorificar o teu santo nome. Transforma nossas vidas. Sabemos que não temos nenhum merecimento, nós somos pecadores e falhos, mas confiamos no Senhor Jesus, que vive hoje e reina para todo sempre. Amém.